você vai abrir a tua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, Velho Testamento, sabe lá onde fica Salmos? Sei que não está muito familiarizado com isso, aí vai lá. Salmos é conhecido de todo mundo. Aí pega Salmos, começa a andar para frente. Vai lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e vai para frente. Aí chega lá os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. É aí. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Daniel. No primeiro capítulo, a gente vai ler os primeiros versículos deste livro, que será a base para a nossa meditação nesta noite. Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: ó. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, que era rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudessem estar diante do rei. E entre estes jovens, entre esses, achavam-se filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os versículos que nós iremos ler até aqui. O povo que vivia lá em Jerusalém, também conhecido como povo de Deus, estava passando por uma situação bastante complicada. Essa história, ela foi deixada na palavra de Deus, porque Deus sabia que o homem, crente ou descrente, nas gerações futuras, passariam por situações complicadas. Deus já sabia que a humanidade, por vezes, passaria por dificuldades. E Deus nos deixou no seu manual, a Bíblia Sagrada, lições de como devemos agir em situações como a que o povo de Jerusalém passou naquela época e em situações que nós estamos passando nos dias de hoje. Deus deixou essa história escrita para nos dar direcionamento naquilo que nós devemos fazer, naquilo que devemos falar, qual deve ser o nosso comportamento. E para isso Deus deixou esse escrito. E esse relato aqui, do profeta Daniel, escrito há milhares de anos atrás, será que de alguma maneira ele pode nos ajudar nos dias de hoje? Será que isso que foi escrito em uma outra época, numa outra cultura, para um outro povo, pode de alguma maneira te ajudar nos dias que estamos vivendo? Lembrando que nós estamos falando da palavra de Deus. Não foram palavras escritas por homens, por vontade humana. A palavra é a vontade do Deus soberano, deixada a todas as gerações. E nós vamos ver agora nos próximos minutos se esse relato pode de alguma maneira nos ajudar a viver e até superar as dificuldades que se nos apresentam todos os dias. Nabucodonosor era um rei tremendamente poderoso. Ele era o rei do Império Babilônico. Era o que dominava na época. E um dia ele resolveu ampliar os seus domínios, que já não era pequeno.
E a bola da vez era Jerusalém. Era o povo que se chamava por povo de Deus. Estava na reta, estava no caminho de Nabucodonosor. Mas esse povo era o povo de Deus. Era povo de Deus. Mas mesmo sendo povo de Deus, os relatos bíblicos e históricos nos dizem que os propósitos de Nabucodonosor foram alcançados. Ele tinha o propósito de dominar Jerusalém. E isso aconteceu. E onde é que estava Deus que não viu isso acontecer? Onde é que estava o Deus desse povo que deixou o povo passar por essa situação? A gente costuma falar que Deus está no controle de todas as coisas, né? Sempre que se apresenta uma situação, a gente fala, não, olha, fica tranquilo, Deus está no controle. E será que nessa situação aqui que estava passando o povo de Jerusalém, Deus estava no controle? Vamos ver. Nesse mesmo capítulo aí de Daniel, no capítulo 1, o segundo versículo, diz assim, ó, na linguagem de hoje, para ficar um pouquinho mais claro. Talvez a versão seja um pouquinho diferente da sua, mas para nosso entendimento vamos ler Daniel 1, versículo 2, primeiro trecho na linguagem de hoje. Diz assim, ó, presta atenção. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. O texto começa assim, Deus deixou. Onde estava Deus? Foi a pergunta que a gente fez. E eu te respondo, ele estava no controle. Ele estava no domínio da situação. Hoje, estamos passando por uma situação bastante complicada. Diante de tudo isso que está acontecendo, onde está Deus? A resposta é a mesma. No controle. Deus está no controle de todas as coisas. E antes que me perguntem, olha, vocês são crente? Vocês são crente, não são? Você que está aí me assistindo, você é crente? Você é cristão, acredita em Deus? Então por que você passa por tantas situações difíceis? Por que é que nós passamos dificuldades? Por que é que Deus não livra os crentes desses males que assolam a humanidade? Vamos responder com a Bíblia. A Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, daquilo que acreditamos e daquilo que devemos fazer. Vamos responder com a Bíblia essa questão. O livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Depois que ele recebeu toda aquela chaga, se você tem curiosidade de saber o que aconteceu com Jó, leia a história de Jó, bastante interessante. Jó, no momento de muita dificuldade, de aflição, sendo criticado por aqueles que estavam à sua volta, ele responde da seguinte maneira: se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças ou coisas ruins? E Jesus, completando, falando sobre esse assunto, também diz lá em Mateus 5, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Cai sobre todo mundo. Já ouviram falar nas 10 pragas do Egito? Lembra daquelas 10 pragas quando o povo estava para ser liberto do Egito? As 3 primeiras pragas caíram sobre todos, israelitas e egípcios. O povo de Deus também foi alcançado por aquilo. Então, as coisas boas e ruins acontecem para todos, independente de você ser crente ou não. Então, você que pensa que ser crente é significado, é sinônimo de ter uma vida sem problemas, esqueça. E às vezes para quem acredita em Deus, para quem confia em Deus, o peso é maior. A dificuldade às vezes é maior. A diferença é que quando nós encontramos essas coisas, quando nos encontramos, deparamos com isso, o que faz a diferença é a maneira que nós encaramos, como reagimos e as decisões que nós tomamos diante das adversidades. Isso faz toda a diferença. Como você encara, como você reage
E quais as decisões que você toma diante das dificuldades? Voltando aqui para a história de Jerusalém, os nossos irmãos que tiveram a sua cidade invadida por Nabucodonosor. Muitos daqueles homens e mulheres, jovens, crianças foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E entre esse povo todo que foi levado como prisioneiro, destacam-se 4 nomes. 4 jovens em que a Bíblia dá um destaque especial para eles. O nome deles, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto aqui da palavra do Senhor é que eles tomam uma decisão. Estavam em dificuldades, longe da sua terra, longe da sua família, da igreja, mas nessa situação eles tomam uma decisão. Resolveram não se contaminar. Resolveram manter firmes os princípios que lhes foram ensinados desde pequenos. Princípios bíblicos, princípios divinos que lhes foram passados por seus pais. Eles resolveram tomar uma decisão e se manter firmes a esses propósitos. E não se contaminar com o quê? Quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram instruções, os homens que estavam responsáveis por esses prisioneiros, tiveram orientação dada pelo rei, de que eles deveriam ser alimentados com a própria comida do rei, com o vinho do rei, e tudo de melhor que a Babilônia pudesse oferecer para eles. Só que a Babilônia servia a deuses pagãos, serviam a muitos deuses, e tudo na Babilônia era oferecido a esses deuses. E esses 4 jovens, longe da sua cidade natal, decidiram não se contaminar com essas coisas. Nós servimos a um Deus vivo e não vamos nos contaminar com essas coisas oferecidas a ídolos. Mas foi o rei que mandou. Mas eles tinham princípios. Eles serviam a um Deus vivo e poderoso e resolveram se manter firmes apesar da circunstância. Apesar da dificuldade, eles resolveram se manter firmes. E será que teve um resultado positivo essa decisão? É o que nós vamos ver mais adiante. Logo em seguida, passado um período de alimentação ali, eles decidiram se alimentar somente com legumes e água, enquanto os outros se alimentavam com carnes, com vinhos, tudo que era de melhor da Babilônia. Eles propuseram se alimentar somente com legumes e vegetais e água. E ao final de 10 dias, um período de 10 dias, segundo a palavra do Senhor, eles estavam mais robustos, mais corados, mais fortes do que os outros jovens que estavam se alimentando com todas as iguarias do rei. Decidiram não se contaminar, se manter puros para a glória do Senhor. E a recompensa vem. Deus os abençoou, fortalecendo a sua matéria, o seu físico, para que eles não tivessem problemas com o rei, pois era uma ordem do rei. E eles foram abençoados. E uma outra coisa que nos chama a atenção na vida desses jovens. Eles eram muito preparados. Então a recomendação, olhando para essa história, eu falo para você: prepare-se, capacite-se. Como assim, Alcides? Quem capacita não é Deus? Sim, claro que é, mas vamos entender o que eu estou dizendo aqui nesse contexto. Daniel 1,4 diz assim, todos eles, o rei mandou escolher, todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, e deviam ser inteligentes, deviam ser instruídos. O rei da Babilônia mandou buscar jovens lá que eram servos de Deus, mas mandou separar para o trabalho real somente os inteligentes, os instruídos, os estudiosos, os que buscavam se capacitar. Fica aí a dica, meu jovem. Jovem que geralmente não gosta muito de estudar, de se preparar, quer ter destaque, quer ser bem-sucedido profissionalmente, quer ter reconhecimento, busque conhecimento, busque se instruir e estudar,
Por falar em estudar, foi disponibilizado pela igreja aí, né, vários cursos online para que as pessoas pudessem fazer nesse tempo de quarentena. Vamos fazer, vamos estudar, vamos nos preparar, porque lá na frente, os capacitados, os preparados, com certeza serão usados por Deus para que o nome dele seja glorificado. Assim como ele fez com Daniel, com Misael, Ananias e Azarias. Jovens inteligentes e instruídos. Eles foram abençoados porque Deus estava com eles? Sim, porque Deus estava com ele. E os outros? Deus não estava com os outros? Claro que estava também. Mas a nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, ela é uma parceria. Vamos entender. Nós fazemos a nossa parte, ou tentamos, né, fazer a nossa parte, e Deus sempre faz a parte dele com muita excelência. Deus sempre cumpre a parte que cabe a ele. É assim que funciona, irmãos. Nós fazendo aquilo que cabe a nós, aquilo que é de nossa responsabilidade, e Deus, com muito prazer, faz a parte dele em nossas vidas. Mas na maioria das vezes nós queremos, e às vezes exigimos da parte de Deus, do alto da nossa autoridade, como servos de Deus, que Ele faça a parte dele. Mas a nossa parte, Deus é misericórdia, Deus entende a minha limitação, Deus conhece o meu coração. Claro, Deus é misericórdia, Deus é amor, a própria Bíblia diz, Deus é bondade. Mas nunca nos esqueçamos, irmãos, que Deus, além de tudo isso, Ele também é justo, Ele é reto, e nele não há falha. Então vamos tentar fazer com que essa parceria funcione, fazendo com vontade, com determinação, com vigor, com ânimo a nossa parte, aquilo que cabe a nós, irmãos. Nos prepararmos, nos capacitarmos, buscarmos conhecimento bíblico, buscarmos conhecimento secular, para que Deus, ao cumprir a sua parte em nós estejamos completos para fazermos a obra do Senhor, para fazermos a vontade do Senhor, aonde Ele nos mandar. E para que aonde nós formos enviados, o nome do Senhor seja glorificado. Os caras eram preparados. Quando chegou a dificuldades, decidiram não se contaminar. E Deus começou a abençoar de maneira diferenciada a esses 4 jovens. O verso de número 17 diz que Deus deu a esses 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos, das ciências e das ciências dos babilônicos. Eles começaram a se destacar no meio de todos aqueles sábios que estavam ali na Babilônia. E esse rei Nabucodonosor, que conquistou ali Jerusalém, era um rei meio estranho de vez em quando. Certa noite ele teve um sonho, e isso o incomodou por demais. Ele perdeu o sono e resolveu chamar os seus sábios ali. A palavra diz que ele chamou todos os sábios, os feiticeiros, os encantadores ali da Babilônia, e disse o seguinte: olha, eu tive um sonho. E os sábios todos ouvindo atentamente o que o rei dizia. Eu tive um sonho. E o que eu quero é bem simples. Que vocês digam o que eu sonhei e o que significa este sonho. Eu devo estar imaginando a cara dos sábios, um olhando para a cara do outro. Mas, rei, o senhor, por favor, fala para a gente o que o senhor sonhou, que aí a gente dá a interpretação. O rei, não, peraí, vocês não entenderam o que eu quero. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. Os sábios ficaram meio que pasmos ali com a solicitação do rei e disseram: olha, rei, é impossível isso. Não tem homem na terra que possa fazer isso. É que Lucas 1,37 não tinha sido escrito ainda, né? Por isso que eles não sabiam. Ela está dizendo aqui, o nosso Deus é o Deus do impossível. Eles não conheciam essa parte da Bíblia ainda. Ele falou: é impossível alguém fazer isso. E o rei ficou muito bravo. Olha, eu sei que vocês querem me enrolar, não sabem o que eu sonhei, não sabem a interpretação. Então é o seguinte, para a gente não perder tempo,
eu vou mandar matar todo mundo, assim a gente resolve o problema de uma vez. E foi determinado pelo rei Nabucodonosor que todos os sábios que estavam vivendo na Babilônia deveriam ser mortos. E espalhou-se a notícia. E um dos guardas encarregados da morte dos sábios foi até a casa de Daniel, porque Daniel era um sábio. Não era original da Babilônia, mas era um sábio, por tudo que havia acontecido no capítulo 1. E o homem avisou Daniel: olha, Daniel, você vai morrer. Você e os seus 4 homens, seus 3 amigos. Mas morrer por quê? E aí contou-se a história para Daniel. Daniel conseguiu chegar no rei e pediu um prazo. Rei, me dê um tempo. Me dê um tempo para que esse sonho seu seja revelado e seja interpretado. O rei consentiu, porque por trás do rei, como nós vimos no primeiro capítulo, quem estava no controle? Consegui ouvir você falando na sua casa aí. Deus estava no controle. E fez com que o rei esperasse esse tempo. E o que Daniel fez? Foi até os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Chegou, pessoal, o seguinte: a situação está complicada. O rei quer matar a gente. Ele sonhou, só que ele não contou qual é o sonho. E ele quer que contem esse sonho e interprete. Humanamente falando, é impossível. Então o que eles fizeram? Os 4 servos de Deus correram a quem podia realmente ajudá-los. Dobraram os seus joelhos em oração diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, e pediram a misericórdia e a ajuda do Senhor no momento difícil. E é justamente isso, irmãos, que nós precisamos fazer quando um momento difícil aparecer na nossa vida. Dobrar o nosso joelho diante do Senhor, porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e por maior que seja a tua dificuldade, o Senhor pode mudar a situação. Ele é poderoso para fazer isso. E estes 4 jovens clamaram a Deus. E Deus jamais deixa aquele que clama a Ele sem resposta. Inclusive você. Deus jamais deixará alguém que vai a Ele sem resposta. E Deus, uma noite, dá a Daniel a revelação, o sonho do rei e toda a revelação. E Daniel vai muito feliz, glorificando a Deus, pediu uma audiência para o rei e disse: olha, rei, eu tenho a revelação do seu sonho. E o rei perguntou: mas você consegue realizar isto? Ele falou: não, eu não. Não há ninguém na terra capaz de fazer isso que o rei pede. Mas ele disse: eu sirvo a um Deus vivo e poderoso, um Deus que está sobre tudo e sobre todos. Ele deu a revelação do sonho que o rei teve certa noite. E contou todo o sonho que o rei teve. Uma estátua com a cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata. Está lá no capítulo 2. O ventre, a bacia de bronze, ferro, as pernas, os pés de ferro e barro. Contou todo o sonho que o rei teve e também deu a interpretação. E o rei ficou pasmado, abismado com tamanha sabedoria, que nitidamente não era humana. E no final do capítulo 2 nós vemos o grande rei Nabucodonosor rendendo honras e glórias ao nosso Deus, através de um jovem que decidiu não se contaminar, que decidiu se manter firme aos seus princípios. Ele foi usado para que o nome do Senhor fosse glorificado no meio da dificuldade. E que será que o Senhor pode fazer com você que está me assistindo nessa noite? O que o Senhor pode fazer através de você? Basta você se manter firme, decidir se manter firme diante do Senhor, clamar a Ele, e Ele com certeza responderá a tua oração. E não parou por aí. O capítulo 3 continua falando desses jovens. E agora de Ananias, Misael e Azarias.
O capítulo 3 fala sobre como Deus usou esses jovens no meio da dificuldade, na situação adversa. Como nós falamos, esse rei Nabucodonosor, ele era meio... Não sei que palavra usar para definir Nabucodonosor. Narcisista. Gostava muito de si, do seu poder, sabia que ele era um rei poderoso, o seu império era grande. E aí um dia ele falou assim: por que não fazer uma estátua para que todos me adorem? E assim foi feito. O rei mandou construir uma grande estátua de 27 metros de altura, por 2,70 de largura, de ouro puro. Ergueu essa estátua numa planície chamada Dura e convocou a todos os governadores, prefeitos, sábios, todo o povo, para um dia determinado fazer a inauguração dessa estátua. E entre essas pessoas que foram convidadas, estavam lá 3 jovens, por nome Ananias, Misael e Azarias. 3 crentes que já estavam começando a ser honrados ali, não por sua própria capacidade, mas porque decidiram entregar a sua vida, pautar a sua vida segundo a vontade de Deus. Daniel havia sido promovido, e junto com essa promoção levou os 3 também, eram pessoas importantes ali na Babilônia, e eles estavam presentes nessa inauguração. E aí o rei solta a notícia: seguinte, está aí a estátua bonita, todos estão vendo, e vai ser tocada uma bela música. E quando vocês ouvirem esta música, a música suave, bem tocada, todos vão se curvar diante dessa estátua e vão adorar a essa estátua em homenagem ao rei Nabucodonosor e a todos os deuses da Babilônia. E agora, o que fazer? E teve mais um incentivo ainda da parte do rei. Aquele que não se dobrar será na mesma hora lançado na fornalha ardente e a sua casa será totalmente destruída. Era o incentivo que faltava para quem estava com um pouco de preguiça de se dobrar. Mas ali estavam 3 servos do Senhor, 3 servos determinados, em situação adversa, mas que carregavam no seu interior a fé viva, a fé firmada no Deus que tudo pode. Situação de vida e morte. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles. Mas uma coisa eles sabiam: o que eles fariam. Tudo preparado, tocou-se a música. E toda aquela multidão que enchia aquela planície se curvou diante daquela estátua. E a palavra de Deus diz no capítulo 3 de Daniel que somente 3 jovens ficaram em pé: Ananias, Misael e Azarias. Decidiram não se curvar, tomaram a decisão de continuar servindo a Deus. E isso chegou ao ouvido do rei. E só não morreram imediatamente, porque, como nós falamos, eles eram pessoas de destaque já na Babilônia. O rei chamou os 3 e falou: olha, talvez vocês tenham se distraído, não ouviram a música tocar? Vai tocar de novo a música, e aí vocês vão se curvar. Mas caso vocês não se curvem, e o rei já começou a ficar enraivecido, caso vocês não se curvem, serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E faz um desafio aos servos do Senhor. E aí eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E agora? O que você faria? Situação de vida e morte. Situação adversa. Situação que põe em prova a fé em Deus. Eles olharam no fundo do olho do rei e disseram o seguinte: olha, rei, nós nem precisamos te responder com relação a esse assunto, mas já que você quer saber, nós não nos curvaremos à tua estátua.
nós não serviremos aos teus deuses. Se Deus quiser, se o Deus a quem nós servimos, Ele quiser, Ele poderá nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas mesmo que Ele não queira, não importa a circunstância, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que a gente vá para a fornalha, nós continuaremos fiéis ao nosso Deus. Não nos curvaremos diante dos teus deuses, ó Nabucodonosor. O rei ficou extremamente enfurecido pela ousadia daqueles 3 jovens. Ousadia, coragem para que a vontade do Senhor se cumpra através das nossas vidas. É isso que nós precisamos nos nossos dias de hoje, irmãos. Pedir a ousadia da parte de Deus, que o Espírito Santo nos encha de coragem, para que possamos dizer não ao pecado, não ao mal que nos cerca todos os dias, não às injustiças. Nós continuaremos fiéis ao Deus que tudo pode. Não nos curvaremos, ó Deus, não nos curvaremos, ó Rei. O rei chamou os seus soldados mais fortes e mandou imediatamente aquecer a fornalha, 7 vezes mais do que o normal. Amarrados estavam aqueles jovens e não podiam fazer mais nada. Para eles era o fim da sua vida. Encerrava-se ali a sua carreira como servos de Deus. De cabeça erguida, vamos encerrar a nossa carreira, mas cumprindo a vontade do Senhor. E foram lançados na fornalha. E o rei, todo orgulhoso, mostrando para aqueles que estavam à sua volta, olha aí, ó, esse é o fim daqueles que não me servem, daqueles que não me obedecem. Não me obedecem, vão para a fornalha. E quando ele olhou para a fornalha, algo sobrenatural aconteceu. Ele chama os seus sábios e pergunta: não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Sim, ó rei, foram 3. Mas espera aí, eu estou vendo na fornalha 4 homens passeando lá dentro, e o 4º homem tem aspecto do filho dos deuses. O Senhor vai contigo aonde você nem imagina. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 43, olha, se passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Chama não arderá em ti, é você confiar no Senhor. Mas e se não for assim? Temos relatos de servos do Senhor que chegaram no momento difícil e terminaram a sua carreira. O exemplo bem vivo é Estevão. Cumpriu fielmente a sua jornada como servo do Senhor e morreu apedrejado. E agora? Voltando aos 3 aqui, independente do que aconteça conosco, independente do que a circunstância esteja plantando à nossa volta, independente do que aconteça conosco, independente se a Covid te alcançar ou não, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e gratidão seja dada ao nome do Senhor. Independente do que aconteça com a minha vida, eu continuarei louvando e glorificando ao nome do Senhor. Porque a minha carreira não se encerra aqui. Eu tenho um futuro prometido pelo Senhor. Ele me garante um futuro de bênção, de glória, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, enfermidades, nada disso haverá. E o motivo da minha existência, da minha alegria, do meu caminhar, de continuar a glorificar a Deus, é esse, é acreditar nessa promessa gloriosa, de que o Senhor tem a eternidade para mim e para aqueles que confiarem nele. E aí na situação da fornalha, o rei chama os 3 jovens para fora. E eles saem ilesos. Nem cheiro de fumaça havia na roupa deles. Pensem que extraordinário foi isso, irmãos. E o rei ali vendo o que aconteceu com estes jovens, faz imediatamente um decreto ali na Babilônia. E que
nenhum outro Deus deveria ser adorado, senão o Deus de Misael, Ananias e Azarias. Somente ao Senhor deveria ser dado honras e glórias. Mais uma vez, o grande Nabucodonosor, por causa da determinação, por causa da fé, por causa da crença de 3 jovens, esse poderoso rei se curvou diante do Deus soberano e poderoso que é o nosso Deus. E fez esses jovens, que já eram prósperos, que já eram abençoados, fez eles muito mais prósperos, deu situações, deu cargos de muito mais importância ali na Babilônia para esses jovens. E o que será que Deus, irmãos, pode fazer com você? Vamos nos colocar nesta crise que nós estamos vivendo hoje. O que será que Deus pode fazer na tua vida, através da tua vida, nesta situação de crise que estamos vivendo? Deus pode fazer você prosperar no meio desta crise, assim como fez esses 4 jovens aqui. E quando eu digo prosperar, irmãos, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, não. Talvez até fique. Mas eu estou querendo dizer é que você vai ser próspero como pessoa. Você vai prosperar como marido, como esposo, como pai, como esposa. Vai prosperar como um servo dedicado de Deus. E ao passar essa crise, Deus pode te usar de maneira sobrenatural, assim como usou esses jovens, para que a Babilônia conhecesse quem é Deus. E Deus pode usar a tua vida para que faça que a tua cidade, o teu país conheça ou reconheça quem é o Deus a quem você serve. Vamos aprender com Misael, Ananias e Azarias, que as circunstâncias, por piores que sejam, não vão nos afastar do nosso Deus. Muito pelo contrário, elas vão nos aproximar mais do Senhor. Elas vão fazer com que nós saiamos mais fortes, com mais fé, com mais vontade de servir ao Senhor. Talvez Deus use essa crise para te moldar, meu irmão. De repente para ajustar a tua família. Porque tudo o que Deus faz com propósitos. E não é à toa que esse vírus está circulando por aí. E como vamos encarar isso? Com medo? Com pânico? Não, de maneira nenhuma. Vamos ser precavidos, vamos ser cautelosos, sim. É recomendação bíblica. Mas medo jamais. Porque a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos daquele que tudo pode. E vai fazer com que você atravesse essa crise, mais essa crise, e chegar do outro lado cantando o hino da vitória para a honra e para a glória do nome do Senhor. O mesmo Deus que sustentou Daniel, Misael, Azarias e Ananias, é o mesmo Deus que vai sustentar a tua vida, em nome de Jesus.